De volta com o Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje é o Dr. José Marques Pina Júnior, otorrinolaringologista, que está conversando conosco sobre as doenças do ouvido, nariz e garganta. Doutor Pina, sinusite. Nós temos cavidades paranasais chamados seios paranasais. Anatomicamente nós temos o seio maxilar, eu vou pegar isso aqui para te mostrar. São duas cavidades que ficam aqui na maçã do rosto, né? Eles têm íntima comunicação, como eu falei ainda agora, com a cavidade nasal, e quando essa comunicação ela é interrompida por várias situações, processos inflamatórios, no caso da rinite, polipose nasais, corpo estranho, então acúmulo de secreção nessa situação aqui da cavidade começa a dar o problema da sinusite. Nós temos o seio frontal, que fica na parte da testa, o seio etimoidais ficam entre os olhos e o seio esfenoidal fica bem atrás, bem quase no meio da cabeça. Então todas essas cavidades, elas são passíveis de infeccionar. Quando ela infecciona, a gente caracteriza que seria a sinusite. E a gente tem que sempre tentar encontrar a causa, principalmente quando essa sinusite é recorrente. O paciente pode ter uma crise de uma sinusite aguda uma vez na vida e foi um processo passageiro que o estado gripal complicou e deu. Agora, quando o paciente tem sinusite recorrente, ele até caracteriza, até coloca um crachá, eu tenho minha sinusite, a minha sinusite hoje está com esse problema. Então, vamos tratar, vamos encontrar. No início, a gente tem que tratar, que ele chegou naquela crise, naquela situação agudizada. E depois, saiu dessa fase aguda, ficou na parte crônica, a gente vai ficar individualizando as causas que podem ser nessa região aqui, para poder começar a fazer o tratamento específico, que pode ser até cirúrgico. Ok, nós temos também pergunta de telespectador, Pina. Se a produção já puder colocar aí a pergunta. Bom dia, doutor Pina. Eu trabalho com tecidos e eu tenho rinite alérgica. O senhor acha que o fato de eu ter rinite e trabalhar com os tecidos, o pozinho do tecido, vai piorar a minha rinite? Nessa situação específica, o pó vai estimular um processo irritativo nasal. Se ela tiver alergia a essa substância, vai piorar a situação dela. Existem fatores e jeitos e métodos de também ela se proteger. Eu vou mexer no tecido, eu vou tirar uma peça de tecido que vai voar muito aquele espelhinho, eu tenho que usar a máscara para me proteger, porque senão realmente vai dar crise. E essa paciente, eu até aconselho frequentemente ela usar o soro fisiológico nasal, com o intuito de limpeza. Entrou em contato com aquilo que faz mal, vai lá e dá uma lavada, vai dar um alívio muito bom. E essas substâncias que usam, né? Você deve ver de tudo aí que colocam no nariz como para aliviar, né? Umas sementes, Bom, o que você poderia falar sobre isso para alertar a população sobre os possíveis riscos? No nariz, deve ser, hoje, todo que é medicação, eles estão colocando sempre assim, pH neutro, que é uma substância um pouco mais irritativa, na hora de borrifar o nariz, até produtos anti-inflamatórios, o paciente tem espirro, ardência, sangramento. Então, quanto mais o pH neutro, ou seja, mais o pH igual ao nosso, seria interessante o uso. Indiscriminadamente, eu oriento o uso do soro fisiológico. É uma solução salina para limpeza. Aqui em Manaus, nós temos vários desses produtos naturais, que eles são muito cáusticos e muito irritativos, a gente não aconselha. Temos produtos medicamentosos bem melhores, né? Bem mais eficientes e mais seguros. O que é esse cabacinha que às vezes colocam no nariz e tal? O que é isso? Tem um preparado que se faz com essa substância que o relato do paciente é o seguinte: eu fiz o negócio, coloquei, eu pinguei uma gotinha só, o negócio é muito empírico, né? A gente não usa miligrama, né? É gotinha, uma gotinha. O que é uma gotinha? Né? E depois disso comecei a espirrar, saiu um banho de secreção, inclusive saiu até sangue. Eu digo, meu amigo, você acabou de machucar sua mucosa nasal todinha. O sangue já foi efeito irritativo do produto.
Então danifica mesmo. Danifica, né? Inclusive tem pacientes que usaram mais do que uma quantidade dessa empírica aí e já até perdeu o cheiro, porque queimou a parte olfativa, né? Então a gente não aconselha o uso disso aí, não. Ok. Nós temos uma pergunta também, mais uma pergunta aqui. Aqui, o uso excessivo de descongestionante nasal pode provocar alguma doença mais séria? Socorro Ferreira. O descongestionante nasal, ele pode ser oral ou sistêmico, né? Eu acredito que ela quis se referir aí ao local, exatamente aquelas gotinhas. Nós temos uns cílios na mucosa, são cílios microscópicos que auxiliam a drenagem do muco. O uso indiscriminado disso daí começa a tirar esses cílios, começam a dar lesão na mucosa. E o paciente fica altamente vinculado, porque isso desentope, mas irrita. Quando acaba o efeito de desobstrução, aí ele vai usar de novo. Ele fica um ciclo vicioso. Quanto mais usa, mais vai querer usar. Por isso que a gente diz que esses remédios viciam. Ok. Nós temos mais uma pergunta aí do telespectador. Tem um pigarro na garganta que sempre sai um catarro embranquecido. É Rosivaldo, o que seria? O pigarro é o ato de fazer assim, ó. Isso significa que na corda vocal tem uma quantidade de muco que não deveria existir. Então incomoda e ele tem que fazer isso daí. A causa principal disso, e tem que ser visto, é refluxo. Então o paciente com refluxo, há uma irritação dessa mucosa, da laringe, nós estamos passando agora para a laringe, né? A pergunta é de laringe, e induz essa mucosa a produzir um catarro. Então ele tem que ficar todo o tempo limpando. Ou pacientes que têm drenagem do gotejamento posterior, que eu falei naquela hora aqui, fica estimulando a presença de catarro nessa região. Aí também estimula o paciente ficar com a história do pigarro. Nós tratamos logo que possível, porque o trauma vocal de uma corda vocal com outra fazendo o tal do pigarro induz a formação de lesões nas bordas das cordas vocais. E isso a gente chama de nódulos das cordas vocais, ou a gente apelida entre os professores, locutores, os calos de corda vocal. Então, o ato de isso acaba machucando os bordos e pode ficar... É um dos fatores também para criar ou piorar os calos de cordas vocais. Ok, nós temos mais uma pergunta do telespectador. O que pode ocasionar o nariz ficar constantemente entupido e expele uma mucosa com odor muito forte? Isso daí é bem característico de paciente com sinusite crônica. Ele tem uma produção de secreção purulenta a nível das cavidades, fica drenando para o nariz. Essa drenagem de secreção faz o nariz inchar. Então o paciente, olha, sinusite crônica, o paciente chega assim no consultório. O meu nariz é frequentemente entupido. Eu tenho uma secreção que hora de manhã cedo, quando eu puxo, vem um negócio verde amarelado. Hora sangra, que às vezes faz muita força, hora sangra. Quase eu não sinto muito cheiro, porque está tudo inchado também. E eventualmente forma muitas crostinhas no nariz, que eu vou também tirar, acaba sangrando. Então esse paciente tem um fator infeccioso crônico de fossas nasais, que provavelmente deve ter uma sinusite crônica também. Adenoide. O que seria a adenoide? Qual a função dela? A adenoide é uma estrutura que fica na parte posterior do nariz. Então está aqui assim, é essa região aqui, ó, essa estrutura aqui. Normalmente em criança, ela tende a aumentar. Como ela faz parte de um tecido linfóide, que a gente chama, que é para a parte imunológica, da nariz, ouvido e garganta, cada infecção que o paciente tiver, ela pode ir aumentando de tamanho. Aí a gente vai usar muito uma palavra que você vai ver o seu otorrino falar, ela está com uma hipertrofia da adenoide. Ou seja, está com aumento, o volume dela cresceu. E ela cresceu numa cavidade exatamente de transição entre o nariz e a garganta. Então essa crescida aqui vai obstruir essa passagem. Obstrui a passagem do ar do nariz para a garganta e obstrui a tuba auditiva. Então o paciente tem adenoide, provavelmente também, frequentemente vai ter alteração da audição de caráter reversível. Tratou a adenoide, o problema auditivo melhora, o problema respiratório melhora, porque o paciente que tem
Hipertrofia adenoide é aquele paciente que não tem um sono sossegado, ele ronca à noite, dorme de boca aberta, não tem aquele sono relaxante. É uma criança que tu vê o peito dela afunda e puxa para respirar. É até angustiante te ver uma criança dormindo desse jeito, né? E quando está muito grande a adenoide, o tratamento é remoção cirúrgica. Ok. Nós vamos de novo a um rápido intervalo comercial, já voltamos aqui com Conexão Saúde.